Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, fique até o final. E eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal. Vai se inscrever, vai querer compartilhar, porque essa é uma leitura muito interessante. Seguindo o caminho das células. Lecionando na escola de medicina, percebi que os alunos deste tipo de curso conseguem ser mais competitivos e sarcásticos que os de direito. Seguem literalmente a teoria de Darwin em sua luta para ser os melhores, formandos após 4 anos da sangrenta luta na faculdade. Em busca desesperada pelas melhores notas e por uma carreira brilhante, mesmo que para isso seja necessário derrubar ou humilhar os colegas, é a expressão literal do modelo darwiniano. Mas para mim, sempre pareceu o oposto do maior objetivo da medicina, que é a paixão pela cura. Meus estereótipos, porém, sobre os alunos de medicina caíram por terra durante o período em que vivi naquela ilha. Após minha apresentação do curso, em que os chamei à luta, deixaram de se comportar como alunos convencionais de medicina. Trocaram a competitividade agressiva pela união de esforços e se transformaram em uma equipe disposta a sobreviver bravamente àquele semestre. Os mais capazes ajudavam os mais fracos, e como consequência, todos se fortaleceram, em uma harmonia surpreendente e bela de se observar. A recompensa final foi um digno, a recompensa final foi um final digno de Hollywood. Apliquei exatamente o mesmo teste final que usava na Universidade de Wisconsin, e o resultado não mostrou diferença alguma entre esses alunos rejeitados e seus colegas elitistas dos Estados Unidos. Muitos chegaram a entrar em contato comigo algum tempo depois para me contar que, quando voltaram para casa e começaram a trabalhar com os alunos que haviam cursado universidades norte-americanas, descobriram que tinham até mais conhecimento e domínio dos princípios que regem a vida das células e dos organismos do que eles. Claro, fiquei extasiado ao ver que meus alunos haviam realizado um verdadeiro milagre acadêmico, mas levei alguns anos para perceber como eles conseguiram. Na época, achei que o formato do curso é que havia ajudado. Ainda acredito que comparar a biologia das células à biologia humana é a melhor maneira de apresentar o conteúdo. Mas hoje me considero ainda mais maluco, no melhor estilo Dr. Dolittle. Vejo que boa parte do sucesso de meus alunos ocorreu porque eles modificaram sua atitude e passaram a agir de maneira diferente da de seus colegas nos Estados Unidos. Em vez de se comparar aos estudantes de medicina de lá, resolveram adotar o princípio das células, que se unem para viver melhor e evoluir. Jamais disse a eles que adotassem esse comportamento, até porque eu mesmo ainda segui o estilo de muitos dos dogmas da ciência tradicional. Mas fico feliz ao perceber que eles seguiram intuitivamente nessa direção, assistindo às minhas aulas sobre a habilidade das células de se unir de maneira cooperativa para formar organismos mais complexos e altamente eficazes. Outro motivo para o sucesso deles, que hoje vejo mais claramente, é o fato de eu não ter enaltecido apenas as células durante o curso, mas os alunos também. Sentiram-se motivados a ouvir que tinham tanta capacidade quanto qualquer estudante de medicina que estivesse fazendo o curso nos Estados Unidos. Vou mostrar nos próximos capítulos que muitos de nós vivemos de maneira limitada, não por falta de alternativa, mas por acreditar que elas não existem. Bem, hoje posso afirmar que já enxergo algumas delas. Basta dizer que, após 4 meses vivendo no paraíso e lecionando de uma maneira que me permitiu ter uma noção ainda mais ampla da vida,
das células e das lições que elas podem nos ensinar, comecei a deixar de lado a poeira de derrotadismo da genética, da programação paterna e dos conceitos darwinistas que somente os melhores sobrevivem, para abraçar definitivamente a nova biologia. Capítulo 2. É o ambiente sua besta. Jamais me esquecerei de algo que vim a saber em 1967, quando aprendi a clonar células-tronco na faculdade. Levei décadas para perceber quanto aquela informação tão simples poderia me ajudar em minha carreira e em minha vida pessoal. O grande cientista Irving Königsberg, meu professor e mentor, foi um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte da clonagem de células-tronco. Ele nos explicou que quando há algo de errado com as células que estudávamos, devemos analisar primeiro o ambiente em que elas se encontram e não apenas as células para descobrir a causa do problema. Claro, meu professor não era tão rude quanto James Carville, responsável pela campanha de Bill Clinton na época, e que elegeu a frase "é a economia, sua besta", como mantra da campanha para a eleição de 1992. Mas os biólogos celulares, bem que poderiam ter colocado placas com o aviso "é o ambiente, sua besta", na parede dos laboratórios de estudo, exatamente como fizeram os partidários de Clinton. Na época não percebi, mas com o tempo comecei a ver que se trata de uma questão chave para compreendermos a essência da vida. Sempre me lembrava do conselho de Irv. Toda vez que estabelecia um ambiente saudável para a cultura de células, elas se tornavam mais resistentes. Mas se algo no ambiente não era favorável, elas logo se enfraqueciam. Bastava fazer alguns ajustes para tornar o ambiente mais propício e elas voltavam a se revitalizar. A maioria dos biólogos, porém, não sabia desse detalhe sobre técnica de cultura de células e passaram a dar ainda menos importância ao fato após a revelação de Watson e Kirk sobre o código genético do DNA. Até mesmo Charles Darwin admitiu, no final da sua vida, que sua teoria evolucionista havia subestimado o papel do meio ambiente. Em uma carta que escreveu para Moritz Wagner em 1876, ele declara: Darwin, 1888. Em minha opinião, o maior erro que cometi foi não dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima, etc., independentemente do fator seleção natural. Quando escrevi A Origem das Espécies, e mesmo nos anos seguintes, jamais percebi as evidências da ação direta do ambiente. Hoje, elas são muito claras para mim. Mas os cientistas que seguem a teoria de Darwin continuam a cometer o mesmo erro. Na verdade, o problema dessa indiferença dos cientistas em relação ao ambiente é a ênfase exagerada da natureza sob o aspecto do determinismo genético, ou seja, a crença de que os genes controlam a biologia. Isso custou ao governo centenas de dólares em pesquisas, como mostrarei mais adiante. Porém, o mais importante é que a teoria mudou nossa maneira de pensar sobre a vida. Se alguém acredita que os genes controlam sua vida e que são programados desde o momento da concepção, tem uma boa desculpa para se considerar uma vítima da hereditariedade. Não tenho culpa de ter maus hábitos. Não posso mudar minha tendência de deixar tudo para a última hora. São minhas características genéticas. Desde que se iniciou a era da genética, temos sido levados a crer que não há como lutar contra aquilo que fomos programados para ser. O mundo está cheio de pessoas com medo de que seus genes possam se voltar contra elas. Imagine o número de indivíduos que se consideram verdadeiras bombas relógio, com medo
de que o câncer se desenvolva em seu organismo a qualquer momento, só porque isso aconteceu com seus pais, irmãos ou tios. Outros atribuem sua falta de saúde não apenas a uma combinação de fatores mentais, físicos, emocionais e espirituais, mas também a falhas no mecanismo bioquímico de seu organismo. Seus filhos não se comportam bem? A primeira reação dos médicos é corrigir seu desequilíbrio químico por meio de medicamentos, em vez de tentar descobrir o que há de errado com seu corpo, mente ou espírito. Claro, algumas doenças, como Coreia de Huntington, talassemia e fibrose cística, são de origem genética, mas distúrbios desse tipo afetam menos de 2% da população. A maioria das pessoas vem a este mundo com uma carga genética capaz de lhes proporcionar uma vida muito feliz e saudável. Doenças que ainda não têm cura, como a diabetes, problemas cardíacos e o câncer, podem destruir a vida de muitos, mas não são resultado de um único gene, e sim de complexas interações entre genes múltiplos e fatores ambientais. O que pensar então das manchetes sensacionalistas anunciando a descoberta de um gene para cada doença, de depressão à esquizofrenia? Mas leia esses artigos com calma e você vai descobrir outra verdade por trás deles. Os cientistas associaram diversos genes a diferentes doenças e características, mas ainda não chegaram à conclusão de que um simples gene possa ser a fonte delas. A confusão ocorre porque a mídia deturpa o sentido de dois termos muito importantes: correlação e causa. Uma coisa é dizer que um fator está relacionado a uma doença. Outra é dizer que ele é a causa dela, pois isso envolve uma ação direta. Se eu lhe mostrar um molho de chaves e disser que uma delas controla meu carro, você vai achar que faz todo sentido, pois sabe que é necessário usar uma chave para dar partida em um automóvel. Mas será que a chave realmente controla o carro? Se fosse assim, não se poderia deixar a chave do carro, não se poderia deixar a chave no carro, porque ela iria querer passear sozinha com ele quando você não estivesse por perto. A chave está relacionada ao controle do carro. A pessoa que a tem nas mãos tem controle sobre ele. Da mesma maneira, determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e às suas características. No entanto, permanecem em estado passivo, a menos que uma força externa haja sobre eles. Mas que força é essa que pode ativar os genes? Uma resposta muito interessante para essa questão foi publicada em um ensaio em 1990 intitulado As Metáforas, o Papel dos Genes e o Desenvolvimento, de H.F. Nishhaut. O autor apresenta evidências de que os genes que controlam a biologia se repetem com tanta frequência e por períodos tão longos de tempo que os cientistas se esqueceram de que se trata apenas de uma hipótese, não de verdade comprovada. Na verdade, a ideia de que os genes controlam a biologia é apenas uma suposição jamais comprovada e até questionada pelas descobertas científicas mais recentes. Nishhaut afirma que o controle genético se tornou uma metáfora em nossa sociedade. Queremos acreditar que os engenheiros geneticistas são os novos mágicos da medicina e que vão curar as doenças com a mesma maestria de gênios como Einstein ou Mozart. Mas metáforas não combinam com verdades científicas. Nishhaut apresenta a verdade. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só, ou seja,
Quando se trata de controle genético, o que fala mais alto é o ambiente, sua besta. Proteína, o material da vida. É fácil entender como o controle genético se tornou uma metáfora, pois os cientistas se adaptaram rapidamente aos conceitos a respeito do mecanismo do DNA. Especialistas em química orgânica descobriram que as células são feitas de quatro tipos de moléculas grandes: polissacarídeos, açúcares complexos, lipídios, gorduras, ácidos nucleicos, DNA, RNA e proteínas. Embora a célula precise das quatro, o componente mais importante para a vida dos organismos é a proteína. A estrutura de nossas células é composta, em grande parte, de blocos de proteína. Observando os trilhões de células que compõem o nosso corpo, poderíamos dizer que são pequenas máquinas de proteína, embora já se saiba que são muito mais que meras máquinas. Parece algo simples, mas não é. Para se ter uma ideia, são necessários mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas para compor nosso corpo. Vejamos como elas são organizadas. Cada proteína é uma cadeia ou cordão linear de moléculas de aminoácidos, parecida com aqueles colares de contas plásticas coloridas de brinquedo de que as meninas gostam. Veja a ilustração seguinte. Cada cadeia apresenta uma das 23 moléculas de aminoácidos utilizadas pelas células. Embora a analogia do colar de contas seja interessante para elucidar o conceito, nem todos os aminoácidos têm formato tão perfeito. Para se aproximar do formato real, tente imaginar um colar que saiu da fábrica um pouco deformado. Aminoácidos, proteína. Para ter uma ideia melhor de como são os aminoácidos que formam a espinha dorsal das proteínas das células, imagine um colar mais maleável que o de bolinhas de plástico, mas que pode se romper se for esticado ou dobrado com muita intensidade. A estrutura e o comportamento desta coluna vertebral também podem ser comparados aos de uma cobra, com pequenos ossos interligados chamados vértebras, que lhe permitem se mover e ficar nas posições mais variadas ou mesmo se enrodilhar. As juntas flexíveis, ligações peptídicas entre os aminoácidos desta coluna de proteínas, perdem, permitem que cada uma delas adote um formato diferente. Com a rotação e flexão de suas vértebras de aminoácidos, as moléculas de proteína parecem nanocobras, capazes de se contorcer e esticar. Há dois fatores básicos que determinam o contorno da espinha dorsal de uma proteína e, por conseguinte, sua forma. Um é o padrão físico definido pela sequência de aminoácidos de formatos diferentes que formam o colar. O segundo é a interação da carga eletromagnética entre os aminoácidos da cadeia. A maioria deles tem carga positiva ou negativa, o que os transforma em uma espécie de ímã. Carga semelhante faz as moléculas se repelirem e carga oposta faz com que se atraiam. Como mostra a figura acima, a espinha dorsal flexível de proteínas encontra a posição ideal quando suas juntas de aminoácidos giram e se adaptam para equilibrar a força gerada pelas cargas positiva e negativa. Diferente dos colares de contas plásticas uniformes, cada um dos 20 aminoácidos que formam a espinha dorsal da proteína tem um formato diferente. Para facilitar, veja na figura a diferença entre o formato das contas
ou bolinhas de plástico e dos canos de PVC. As espinhas dorsais de algumas moléculas de proteína são tão longas que requerem ajuda de assistentes, chamadas proteínas acompanhantes, para serem dobradas. Proteínas em posição incorreta não funcionam direito, exatamente como a coluna vertebral humana. Essas proteínas anormais são marcadas pela célula para serem destruídas. A cadeia é tão desmontada e seus A cadeia é então desmontada e seus aminoácidos reciclados na síntese de novas proteínas. As espinhas dorsais A e B têm exatamente a mesma sequência de aminoácidos, junções de PVC, mas estão em conformações totalmente diferentes. As variações do formato da coluna são resultado dos diferentes movimentos de rotação nas junções entre os encaixes. Assim como as junções de PVC, os elos, ligações peptídicas dos aminoácidos giram, permitindo que a espinha dorsal se contorça como a de uma cobra. A maioria deles pode adotar as formas mais diversas, porém, tem preferência por duas ou três configurações específicas. Qual das duas, então, A ou B, você imagina que essa hipotética proteína irá preferir? A resposta tem a ver com o fato de que os elos dos aminoácidos das pontas têm carga negativa. Como cargas semelhantes se repelem, quanto mais distantes estiverem uma da outra, mais estável será a configuração. Portanto, a configuração A seria a mais provável, porque suas extremidades ficam mais distantes uma da outra do que as da configuração B. Como as proteínas criam a vida? O que distingue os organismos vivos dos outros é a capacidade de se moverem, ou seja, o fato de serem entidades animadas. A energia que permite seus movimentos é responsável por todo o trabalho que caracteriza a vida dos organismos, como a respiração, a digestão e a contração muscular. Para entendermos melhor a natureza da vida, precisamos compreender um pouco sobre o funcionamento das máquinas de proteína. O formato final ou conformação, termo técnico utilizado pelos biólogos, de uma molécula de proteína é o resultado do estado de equilíbrio entre suas cargas eletromagnéticas. Mas, se as cargas positiva e negativa das proteínas são alteradas, sua espinha dorsal muda drasticamente de posição para ajustá-las à nova distribuição de energia. A distribuição dessa carga eletromagnética pode ser seletivamente alterada por diversos processos. Ligação com outras moléculas ou grupos químicos, como os hormônios, remoção enzimática ou adição de íons carregados, ou mesmo a interferência de campos eletromagnéticos, como aqueles emitidos por telefones celulares de Song 1989. As proteínas de formato adaptável exemplificam uma ação de engenharia ainda mais impressionante, pois seu formato tridimensional também lhes permite estabelecer ligação com outras proteínas. Quando uma delas encontra outra molécula que a complementa em termos físicos e energéticos, as duas se conectam, exatamente da mesma maneira que os produtos de fabricação humana, como o mecanismo de uma batedeira ou de um relógio analógico, por exemplo.
A figura A mostra a disposição perfeita de nossa hipotética espinha dorsal de proteína. As forças entre os dois terminais de aminoácidos, arcos, negativamente carregados, se repelem e fazem com que a estrutura se estenda, deixando-os mais longe possível um do outro. A figura B mostra mais de perto a estrutura de uma extremidade do aminoácido, um sinal que neste caso é uma molécula com carga elétrica altamente positiva, esfera branca. Faz com que ela seja atraída e estabeleça uma ligação com a extremidade negativa do aminoácido da proteína. Neste caso, a carga do sinal é mais positiva e mais forte que a carga negativa do aminoácido. Quando o sinal se ajusta à proteína, passa a haver um excesso de carga positiva nessa extremidade da espinha dorsal. E como cargas positiva e negativa se atraem, os aminoácidos da espinha dorsal giram e adaptam seu formato para que as pontas positiva e negativa da estrutura se aproximem. A figura C mostra a proteína mudando de configuração A para a configuração B. Essa adaptação gera um movimento, que por sua vez gera uma função ou atividade, como digestão, respiração ou contração muscular. Quando o sinal se interrompe, a proteína retorna à posição reta de sua preferência. E assim que as proteínas estimuladas por sinais geram os movimentos da vida. É assim, né? É assim que as proteínas estimuladas por sinais geram os movimentos da vida. Veja as duas ilustrações seguintes. A primeira mostra 5 proteínas de formato único, um exemplo clássico das engrenagens presentes nas células. Essas engrenagens possuem extremidades tridimensionais mais macias que aquelas fabricadas por mãos humanas, mas que se encaixam de maneira firme e segura, mas que se encai... Espera que eu vou ler de novo. Essas engrenagens possuem extremidades tridimensionais mais macias que aquelas fabricadas por mãos humanas, mas que se encaixam e mantêm de maneira firme e segura a ligação com outras proteínas complementares. Um jardim zoológico de proteínas. Esta figura mostra 5 exemplos diferentes de moléculas de proteína. Cada uma delas possui uma configuração tridimensional muito precisa e cada uma de suas células tem uma cópia perfeita desse formato. A. A enzima que digere átomos de hidrogênio. B. Filamentos entrelaçados de proteína de colágeno. C. Um canal, proteína de membranas com uma abertura central. D. Subunidade de proteína de uma cápsula que contém vírus. E. Enzima sintetizadora de DNA com uma molécula helicoidal de DNA ligada a ela. Na segunda ilustração, selecionei o mecanismo de um relógio para mostrar o funcionamento da célula. A primeira figura mostra uma máquina de metal com suas engrenagens, molas, pedras e a caixa do mecanismo. Quando a engrenagem A gira, faz com que a engrenagem B gire também, e o movimento de B desencadeia o movimento em C. Na imagem seguinte, sobrepus as engrenagens do relógio e o suave mecanismo de proteínas orgânicas, ampliadas milhões de vezes para ter o mesmo tamanho de um relógio, para que se possa ter uma noção mais exata. Imagine a proteína A de metal girando, fazendo com que a proteína B se movimente e, consequentemente, colocando a proteína C em movimento.
Observe então a terceira figura, em que retirei a estrutura do relógio. Voilá! Você está vendo o mecanismo de milhões de proteínas que compõem uma célula. Máquina de metal, a de cima, máquina metal proteína, máquina de proteína. Proteínas citoplásmicas que cooperam entre si para criar funções fisiológicas específicas são agrupadas em grupos chamados vias. Esses grupos são identificados por suas funções, como os das vias respiratórias, digestivas, de contração muscular e o infame ciclo de Krebs, amaldiçoado pelos estudantes de ciência, que são obrigados a memorizar cada um de seus componentes de proteína e todas as suas complexas reações químicas. Você consegue imaginar a alegria dos biólogos quando descobriram o funcionamento dessas máquinas de montagem de proteínas? As células utilizam os movimentos deste mecanismo para desenvolver funções específicas de metabolismo e comportamento. O movimento constante e adaptável das proteínas, que pode se repetir centenas de vezes em uma fração de segundos, é o movimento que impulsiona a vida. E que bom se você chegou até aqui. Fico muito feliz. Inscreva-se no canal, leia a descrição desse vídeo. E se hoje foi o seu primeiro dia, clica ali na descrição do vídeo na playlist e vai lá para o primeiro dia. Você também vai ficar muito entusiasmado com esse mergulho nesse microcosmo. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e te vejo na próxima leitura.